Todos nós temos um chamado, todos nós temos habilidades, todos nós temos dons. Esse chamado, esses dons e essas habilidades, quando são usadas no reino de Deus, precisam ser utilizadas com humildade, dedicação e amor. Eu convido você a vir comigo a estudar a palavra de Deus e aprender muito dela. Deus te abençoe e te guarde. Eu aguardo você. Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande contar com a sua ajuda em me ajudar a se inscrever neste canal, em compartilhar esta mensagem, em fazer parte dessa história. Hoje iremos falar sobre a lição número 2. Para quem não sabe, estaremos estudando durante todo esse trimestre sobre o tabernáculo. E a lição número 2, ela fala sobre os artesãos do tabernáculo. E o texto áureo desta lição diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E a verdade prática diz: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. Também vale ressaltar que esta lição ela traz um objetivo geral a ser alcançado. E entre esse objetivo geral a ser alcançado está enfatizar que Deus deseja dotar pessoas de habilidades especiais para realizar obras especiais. Esse objetivo geral, ele é subdividido em 3 pontos. O primeiro fala destacar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais. Segundo, também é bom salientar que fala sobre elencar as virtudes dessas pessoas cheias do Espírito: sabedoria, entendimento e ciência. Também conscientizar que devemos usar os talentos para a glória de Deus. Também esta lição ela traz um primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim: homens especiais para serviços especiais. No primeiro tópico, subtópico diz da seguinte forma: primeiro Bezaleel e Aholiabe chamados por Deus. O segundo diz a prerrogativa de Deus. E o terceiro é a pluralidade do serviço cristão. Também o que é importante salientar é que quando Deus chama alguém, ele prepara. E quando ele prepara, ele capacita. E quando ele capacita, ele envia. E quando ele envia, ele respalda. E quando ele respalda, essa pessoa, onde colocar a mão, Deus honra, Deus faz com que haja prosperidade. Então esse é um sinal de confirmação de quem de fato é chamado por Deus, ou seja, existem características completamente singulares, ímpares no ministério de várias pessoas que têm um chamado específico ou chamado especial. Todo esse projeto do tabernáculo, ele estava na mente de Deus, no mundo espiritual. É importante salientar que a execução
do tabernáculo, ele passava por alguns parâmetros. Primeiro, ele veio da mente de Deus. Segundo, ele era repassado para Moisés. E é importante salientar que Moisés repassava para Bezalel. E ele tinha uma estrutura de pessoas que realmente davam comandos e significativos feitos para aquilo que ele recebia de Moisés. Também é interessante que Deus tem pessoas simples para obras simples ou muito menos percebidas diante dos homens. Porém, Deus tem pessoas especiais, habilitadas, hábeis para desenvolver tarefas no reino de Deus, singulares. Deus tem os seus. Outro fator também é que Moisés ele recebeu esse comando do próprio Deus. Deus chamou Bezalel pelo próprio nome. Talvez Moisés não sabia quem era este homem, mas a palavra fala que da mente de Deus surgiu este nome, Bezalel e Aholiabe. A Bíblia diz que eles foram chamados pelo nome e, além disso, foram, na verdade, enchidos de azeite, de óleo, do Espírito Santo, para inventar invenções. Ou seja, eles tinham uma capacidade sobrenatural de perceber ali o que realmente Deus queria e da forma como Deus queria. Uma coisa é olhar uma planta de uma casa, de uma estrutura, de um lugar. Outra coisa, na verdade, é desenhar. Agora, o final de tudo, que é o mais vislumbrante, é quando a pessoa pega o rascunho, o desenho, a planta e transforma em estrutura. Então, isso é preciso ter habilidade, é preciso ter conhecimento, é preciso ter informação. E algo importante que queremos salientar aqui é que quem é chamado por Deus, no meu entendimento, pode ser que pessoas aí tenham pensamentos completamente diferentes, mas quem é chamado por Deus, pelo menos tem uma das características do chamado, é que a pessoa tem amor. E amor, acima de tudo, por Deus, e amor por aquilo que está fazendo, por aquilo que faz. Quando ele faz com excelência. Quando ele faz com diferencial. Quando ele faz com amor. E ele faz, acima de tudo, segundo ponto, com humildade. Importante isso. A pessoa sabe que o dom, ele não veio, na verdade, dele próprio. Ele veio de Deus. Ele reconhece que ele só é o que é, porque Deus deu a ele essa capacidade. Isso é bom salientar. Também é interessante que o direito especial, como se refere assim à prerrogativa de Deus, ele tinha o direito especial ali, do chamado. Ele chamou, as pessoas apropriadas para fazer coisas apropriadas ou específicas e especiais para aquela área. Outro fator também que vale ressaltar neste momento é que para aquela pessoa que realmente se sente chamada, ela tem que ter uma característica, a dedicação. Sem dedicação não existe excelência. Sem dedicação não existe uma pessoa completamente voltada a fazer aquilo que o diferencial. Fazer o que todo mundo faz não vale ressaltar nada. Ou seja, o que é importante é que o chamado, aquele que tem o chamado, quando ele faz com dedicação. E ele faz com dedicação ao seu chamado para ele exercer um dom com excelência. Um outro fator também é que existem vários exemplos bíblicos, de pessoas que exerceram um chamado com um diferencial. E no reino de Deus,
o que vale ressaltar é que a presença do Espírito Santo na vida de alguém faz toda a diferença. É por isso que Efésios capítulo 5, versículo 18 diz que a pessoa precisaria se encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher é chegar na medida do todo, é transbordar. E também vale ressaltar que uma das características em Atos capítulo 6, versículo 3, dos chamados diáconos que foram escolhidos para servir as mesas, pelo menos eles tinham que ter 3 características na sua vida. A primeira, eles tinham que ser homens de boa reputação. A segunda, eles precisavam ser pessoas que tivessem um coração sábio, homens de sabedoria. E a terceira, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Outro fator também que vale ressaltar é que está caminhando aqui para o segundo tópico, diz assim, cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Aí encontramos, no tópico 1, encontramos cheios do Espírito para realizar a obra. No subtópico 1, cheios do Espírito para realizar a obra. No 2, fala habilidades especiais para obras. E também no 3 encontramos, aliás, no 2 encontramos isso. Porém, o que é interessante colocar aqui é que essa característica específica aqui, que a gente olha na escolha dos diáconos para servir as mesas, a gente vê um exemplo de que a presença do Espírito Santo na vida de um pastor, professor, mestre, é excepcional. Ele é o divisor de águas. É por isso que quando há quem diga que a diferença entre um cantor e um pregador, e um pregador e um cantor, ou um cantor e outro cantor, e um pregador e outro pregador, a diferença, sabe qual é? É que uns são, outros não. Ou seja, é que uns são muito bem ungidos e outros são não. Outros não são. Então, quando eles vão falando, vão cantando, vão expressando, se percebe realmente quem é essa pessoa na presença de Deus, quanto tempo essa pessoa se dedica na presença de Deus. Um outro fator também percebemos pela a característica dos apóstolos chamados por Jesus, dos homens que andavam com o meigo nazareno. E percebemos que todos os apóstolos que tinham, na verdade, evidências nos evangelhos e também evidências nas cartas, evidências na igreja primitiva, percebemos que essas pessoas eram homens que andavam assim com o Espírito Santo. Pessoas que tinham, na verdade, o compromisso de andar em sabedoria, inteligência e em conhecimento de Deus e das coisas espirituais. Aliás, sem a presença de Deus é impossível fluir em qualquer um outro ministério. Não dá para maquiar. Ninguém consegue enganar alguém a vida toda. Outro fator também que se refere aqui, habilidades especiais para as obras especiais. Queridos, eu creio que Deus tem pessoas chaves. Sim. Deus tem filhos prediletos? Não creio. Mas, porém, eu creio que Deus tem pessoas chaves. O que é pessoas chaves? Pessoas chaves com chamados específicos. Pessoas chaves com chamados específicos. E eu, lendo um livro de David Yong-Shu, e na época era Paul Yong-Shu, e se eu não estou enganado, o nome do livro é Em Sociedade com o Espírito Santo. E neste livro eu conheci a história de Paul Yong-Shu, que posteriormente seu nome se tornou David Yong-Shu. E este homem, ele foi um pregador que começou a sua vida na juventude, e ele foi aos Estados Unidos e ele ouviu naquela época, ele ouviu a fama do famoso
pregador americano chamado Billy Graham. E quando ele ouviu Billy Graham pregando e multidões tomando, na verdade, uma decisão em seguir o Salvador, tomar uma decisão em viver uma vida com Deus, ele ficou inflamado, ele ficou impactado. Então, aí ele saiu dos Estados Unidos, né? Saiu dos Estados Unidos, tinha ido em viagem, voltou dos Estados Unidos e foi novamente para a Coreia fazer e pregar aquilo que ele fazia antes. Porém, quando ele chegou lá na Coreia, ele queria pregar igual o Billy Graham. Queria ensinar igual o Billy Graham. E ele dizia e orava: Senhor, assim como na América tem um Billy Graham, assim, Senhor, eu quero ser o Billy Graham da Coreia. Um dia, o Senhor falou para ele: meu filho Paul Yong-Shu, eu já tenho um Billy Graham na terra. Eu só preciso de um Billy Graham, mas eu vou precisar de você. Eu vou precisar de um homem na Coreia. Eu vou precisar de você. Então, queridos, o que é interessante é que ele entendeu que existem chamados específicos para, na verdade, pessoas com chamados específicos para poder realizar obras específicas. Nós temos que entender essas características desses chamados. É por isso que essas habilidades especiais para obras especiais, elas são completamente diferentes, porque tem pessoas que trabalham em um nível de excelência, de visão de Deus, de interação com o Espírito Santo, de habilidade que chama atenção e que impressiona. Outro fator também que é interessante colocar aqui é que essas características de chamados específicos, a gente vê na igreja pessoas que têm chamados específicos na igreja. Por exemplo, a gente percebe a vida de tantos personagens na história bíblica, de pessoas que têm chamados específicos, como a pessoa de Abraão, a pessoa de Davi, a pessoa de Salomão. São pessoas que tiveram chamados específicos. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha uma habilidade tal, impressionante, que Deus deu a ele, na verdade, a visão e o vislumbre de atravessar, na verdade, a fronteira ou a geografia judaica e entrar em áreas gentílicas. Então, são chamados específicos. Outro fator está no terceiro subtópico, no terceiro tópico, melhor falando, diz assim: usando os talentos para a glória de Deus. Número 1 fala os talentos, habilidade de Bezalel e Aholiabe. E segundo, fala sobre os talentos revelados na igreja. Queridos, o que é interessante aqui, usando os talentos para a glória de Deus, é que é importante que o aluno, o professor, a pessoa, o indivíduo em si, que diz que ama a Deus, e ele não reconhece, pelo menos, os seus talentos, as suas virtudes, as suas habilidades, as suas características, ele não enxerga e nem trabalha para poder melhorar isso. Então, de alguma forma, tem alguma coisa faltando em suas vidas. Na época que nessa época da construção do tabernáculo, tinha outras pessoas que faziam o que Bezalel fazia e Aholiabe fazia. Porém, eles tinham sido enchidos pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, tinham, na verdade, um chamado diferenciado, e tudo que eles iriam fazer, talhar, construir no tabernáculo, eles construíam com uma excelência. Aqui, o que a gente pode salientar é que
Alguém tem talentos na igreja? Você tem talentos na igreja? Quais são os seus talentos? Se você tem talento na igreja, porque não existe ninguém que não tenha nenhum talento na igreja, todos têm um talento, é importante que você, quando você for usar, primeiro, use para a glória de Deus. Segundo, você use com humildade. Terceiro, você faça com amor. O que você for fazer, faça com amor, para Deus lhe abençoar, para Deus lhe honrar. Outro fator também, os talentos revelados na igreja. É importante que hoje, na atual conjuntura, no reino de Deus, muitas habilidades são utilizadas. Muitas pessoas têm várias habilidades, mas porém, existem habilidades para trabalhar na área profissional, pessoas que têm uma habilidade para trabalhar em uma área específica do seu chamado profissional, porém, existe também os chamados para exercer uma série de características e de funções para abençoar o reino de Deus. E se você tem esse chamado para abençoar o reino de Deus, então exerça ele com o maior testemunho, o maior vislumbre de amor, dedicação e humildade. Aqui eu termino essa fala aqui com você, fazendo um resumo bem ligeiro e rápido desta lição, lhe agradecendo. E peço que você, não saia daqui sem antes deixar o seu like e sem antes, na verdade, compartilhar esta mensagem. Obrigado pela paciência em nos ouvir, em estar aqui conosco. Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.